Já está ao vivo. Boa noite a todos, estamos esperando o pessoal entrar na sala aí, já vamos mandar o link para começarmos o nosso culto ao vivo da Igreja Batista Ebenezer, a igreja que se importa com você. Hoje aí, o nosso segundo culto dominical, via online. Vamos esperar o povo chegar, chegando aos poucos para participarmos desse culto maravilhoso. Queremos convidar o José, Edinalva, chama o José para participar do culto aí, para ele conhecer um pouco da Igreja Batista Ebenezer. Vou deixar aqui para você conseguir ler. Já vamos passar o link. Tem que jogar aqui, joga no meio, você copiar aí. Mandar para a igreja e para Bonifácio. Ebenezer, a igreja que se importa com você. 5 minutos, iniciaremos o nosso culto dominical, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vai convidando os seus amigos, você tem contato aí nas redes sociais. Aqui, ó, dá para ler. Para que juntos juntos, os comentários ali do lado. para que juntos participemos desse culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Nosso Deus que é digno de louvor e toda a honra. Vou fazer aqui uma oração inicial, pedindo que Deus aí nos conscientize de estar na presença dele, apesar de estarmos online, não estarmos no templo, mas estamos na presença de Deus. Meus queridos, vamos já começar esse culto, e apesar de não estarmos no nosso templo, mas estamos diante da tua presença. Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu se faz presente. E a gente acredita que estamos reunidos, apesar de não estarmos no mesmo lugar, por causa desse vírus, mas muitos estão aí em seus lares, estão mais de 1, mais de 2 reunidos em teu nome para darmos início a esse culto de louvor e adoração a ti. Tu que és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, queremos te oferecer o melhor. Peço que o Senhor esteja aí incomodando o teu povo, não só os das igrejas, mas aqueles que nos seguem, para juntos oferecermos esse culto a ti. Pedimos que a tua presença se faça marcante em nossos corações, onde estivermos, para edificarmos mutuamente e glorificarmos o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Está aí, já chegou o seu Francisco Bonifácio. Deus abençoe, seu Bonifácio. Miriam Clara, olha aí, Miriam Clara, está sempre aí, né? Participando, estou gostando de ver, Miriam, tudo bem? Dá um alô aí, como é que está a sua netinha, a Helena, como é que está aí o rei dos escapamentos, o neném, como é que está o Murilão, certo? Valéria Carvalho, vamos orar já pela vida do Roger. Adelso Ramos, Adelso mora no meu coração, que Deus abençoe Adelso, Fabiana, né? Família amada. Edinalva está aí também presente. Vamos ver as pessoas chegando, para juntos cultuarmos ao nosso Deus, né? Cadê as duas Silvias? Cadê Marta, Edna, Bia, Maria do Rosário, Cecília, Andressa, João, Marlene, Natália, essa turma toda aí, né? Para oferecermos um culto de qualidade ao nosso Deus. E a Clária falou que todos estão bem, graças a Deus. Opa, maravilha! Claudete chegou, a Iadê está assistindo com ela, que bom, né? Edinalva, aí Edinalva, chama o José para participar do culto aí, manda o link para ele, para participar conosco, para interagir. Vamos deixar aqui, né, deixaremos, melhor dizendo, né, um espaço para vocês aí interagirem, pedirem oração, né. Eu não vou dar espaço para vocês pedirem louvor, porque a gente está aqui se ajustando, né, talvez não dê tempo aqui rapidamente para a gente pesquisar o louvor e colocar, né. E eu quero pedir encarecidamente para vocês, daqui a pouco eu vou reforçar, gente, né? Embora estejamos nos nossos lares, é como se estivéssemos no templo. Estamos ali para louvar a Deus. Então evitem sair. Participe do culto, né? Hoje a gente vai fazer um culto mais ou menos aí
de 1 hora, se passar é um pouco tempo a mais, né? Geralmente na nossa igreja a gente faz um culto de 1h30, 2 horas, né? Hoje a gente vai enxugar um pouquinho mais, mas eu quero que vocês participem, né? Entrem na sala aí de vídeo e fiquem até o final, para nós cultuarmos, oferecermos algo de qualidade ao nosso Deus. Em 1 minuto começaremos aí o nosso culto. Valnice, seja bem-vinda, Valnice. A Fabiana está pronta para ouvir a mensagem. Que bom, Fabiana. Tiaguinho, rei das medalhas, está aí também. Boa noite, Tiaguinho. Olha, o José está aí, Cadinova, Davi e Joana, que bom, né? Família Carvalho aí. Que bom. Tem que inteirar o José para conhecer bem a rotina dos Carvalho. Eu sei que hoje ele já participou de um jogo comunitário em família, né? Tem que aprender a jogar sueca e não pichotar, né, José? Cleide, oi, que bom, Cleide, estamos aqui, eu, Paulo Dantas, que bom, né? Cleide e Paulo, bom ter vocês aqui. Né? Então, como diria a Voz do Brasil, em Brasília, 19 horas. Então agora, oficialmente, iniciaremos o nosso culto de louvor e gratidão a Deus, de adoração a Deus. Hoje, 29 de março de 2020. Reunidos aqui, cada um em seu lar, onde estiver, para oferecermos um culto ao nosso Deus. Então, vamos iniciar com uma palavra de oração. Pai querido, iniciamos esse culto com uma palavra de oração, primeiramente agradecendo porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra diz isso, o Senhor tem cuidado de nós, nós somos gratos por isso. Estamos vivendo esse momento de pandemia, esse caos, tanto na área da saúde quanto na parte financeira, na área econômica, mas nós cremos que o Senhor está preservando a tua igreja, o teu povo, e cremos que logo essa tempestade vai passar. Sabemos que isso são sinais da vinda do Filho do Homem, como diz a tua palavra, e nós estamos aguardando ansiosamente a vinda do Filho do Homem. Nós, como teu povo, temos esperança de salvação, de vida eterna. Sabemos que tudo isso depende do querer teu. Assim que o Senhor fizer isso, tudo isso passa e o Senhor tem coisas melhores para cada um de nós. Então eu peço que o Senhor nos conscientize nessa noite de que estamos na tua presença e vamos interagir e que o Senhor é o centro das nossas atenções. Precisamos e queremos oferecer um culto agradável a ti. E para isso a gente precisa da presença dinâmica, da atuação dinâmica do teu Santo Espírito em nós e através de nós, glorificando o teu nome e nos edificando mutuamente. Nós pedimos isso agradecidos em nome de Jesus. Nós vamos escutar o louvor e vamos ver as pessoas que estão chegando aí. Esse louvor é do CD Intimidade, que é do Centro de Treinamento Missionário da Igreja Batista de Lagoinha, Diante do Trono. O nome da música é Quero Te Dar Meu Coração. Solta o som aí, Batuta. Vamos interagindo. Tá aí Cleide, Cláudia Pena, olha, entrou, bom, Ana Mara, Piedade, Beatriz Renata, a Selma, lá no sul. Selma e Beto estão participando, Deus abençoe a vida de vocês, nós sentimos a falta de vocês, né? O casal aí, o Cleito, que congregou um tempo conosco, mas precisaram voltar para a sua terra, mas deixaram saudades. Deus abençoe a vida de vocês. Temos 15 pessoas aí ao vivo, estamos esperando os outros chegarem aí. Onde estão as duas Silvias, Beth? Cadê a família do João? Chegou 16 pessoas, entrou a Márcia Novaes. Deus abençoe a vida da Márcia Novaes. Suzana, olha aí, a Suzana Pastorello. Deus abençoe a vida da Suzana. Como é que está a Clarinha? Como é que está o Thiago? Deus abençoe a sua vida, Suzana. Cláudia está dando boa noite a todos. Seja bem-vinda, Cláudia. Cadê o Dedé, Cláudia? Está de folga ou está participando do culto aí? Como é que está o Tiaguinho e o Theo?
E agora a Clarinha, né? São os 3 netinhos da Cláudia. Né? Edna também está com o Carlinhos assistindo. Como é que tá meu amiguinho Miguel? Miguel falador, né? Miguel gosta de conversar. Aí 18 pessoas ao vivo, estamos esperando mais gente chegar. Quero te dar meu coração, né? Se o Senhor tiver o nosso coração, tem-nos por inteiro, né? Ele vai falar tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Deus abençoe, né? Nós estamos dizendo que tem 19 pessoas, mas na realidade tem mais, que muitos estão aí em família, né? Como Adelso, Fabiana, Cláudia, família, Claudete, família, né? A Cleide, família. Chegou também a Roseli Moraes, nossa missionária lá da Assembleia de Deus, uma aluna minha, grande amiga, que Deus abençoe sua vida, Roseli, seu ministério. Rosana Pena também entrou, a nossa Miss Tororó, Deus abençoe a vida da Miss Tororó. Cadê a Miss Estado, Maria José? Valéria, está mandando aí para Rosana que está com saudade. Quando a gente tem aquele momento de descontração no culto, né? Vai lá, dê um abraço no seu irmão. Vamos fazer isso de forma virtual, dê um abraço no seu irmão, mande um alô para ele, mande um beijo, já que a gente não pode ter esse contato, dar um beijo pessoalmente, mande um beijo virtual para ele, mande um abraço, diga o quanto ele é importante para você. O texto de hoje, da nossa meditação, da nossa mensagem, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre relacionamento, sobre cuidado mútuo. Roseli está falando que gostou do louvor, que é um lindo louvor, né? Realmente, um louvor fantástico na sua melodia, muito mais na sua letra, né? Eu quero ser livre para te amar, Senhor. Eu quero ser livre para te amar, né? Eu não quero me desviar dos teus caminhos. Se por acaso eu vier te esquecer, né? O importante é isso, quero te dar no meu coração. Por mais fraco que eu sou, confiar no teu poder, para livre eu estar de mim. Olha aí o Marcelo Pena, boa noite Marcelo, que bom, ficamos contentes, nós como igreja oramos pela sua recuperação, ficamos contentes sabendo que você, né, está bem aí, servindo a Deus, totalmente recuperado. Que Deus Dora também está aí, pai. Dora, nossa diaconisa Dora, né? Josefa, Deus abençoe sua vida, né? Já chegou a 25, né? Aí o Davi tá mandando beijo pra Bia, pros tios. A Miriam Clara dizendo que tá com saudade aí do Carlinhos e da Edna. Joana manda beijo para toda a igreja, a nossa irmã Joana, que é minha mãe. Que bom, né? Olha a Érica Taira, lá da igreja Adorando de Sião, aluna de teologia minha, com seu filho, seu príncipe Rayana, que Deus abençoe, né? Rayana, que Deus abençoe sua vida, Érica. Manda um abraço para a Glaucia aí e para toda a turma da igreja Adorando de Sião, lá da pastora Raquel. Tem mais aí? Olha, que bênção, né? Gente, vamos lembrar da declaração de propósito para que existe a Igreja Batista Ebenezer. Olha lá. A Igreja Batista Ebenezer existe para exaltar ao Senhor, edificando-se mutuamente através do desafio, né? Edificando mutuamente, né? Para que a sua membresia cumpra esse desafio de ganhar almas para Jesus, né? Para cumprir esse desafio aí de fazer discípulo desde o bairro do Jardim Rádio Clube até os confins da terra no poder do Espírito Santo. Lembrando que a nossa declaração de propósito tem como base 3 pilares, né? Exaltar ao Senhor, edificar mutuamente e evangelizar o mundo, né?
Então nós vamos edificar o Senhor, vamos nos exaltar mutuamente através do desafio e capacitação de sua membresia para cumprir a grande comissão, que é essa de evangelizar o mundo, né? Que é de fazer discípulo desde o bairro do Jardim Rádio Clube, onde está localizada a nossa igreja, até os confins da terra no poder do Espírito Santo. Nós vamos fazer agora um momento de intercessão, gente. Trago uma notícia para vocês. O pastor Antônio Alberto, pastor batista, que foi por muito tempo pastor da Igreja Batista do Japuí, e já há algum tempo está na Igreja Batista do Casqueiro. Ele está internado, passou por uma cirurgia, está com apêndice, e fez uma cirurgia, foi grave, já estava até empedrada. O filho dele, o pastor Dilean, que é o reitor do Seminário Batista do Litoral Paulista, está lá com ele, né? E a cirurgia foi grave, né? E foi um pouco mais demorada do que esperava, mas estamos aí em oração pelo pastor Antônio Alberto para que ele se recupere o mais rápido possível e venha para o convívio da sua família e voltar a exercer o seu ministério. Então vamos dirigir a Deus uma palavra de oração pela vida do pastor Antônio Alberto. Pai querido, nós como igreja colocamos agora a vida do teu servo ministro, pastor Antônio Alberto, que está lá no hospital, depois dessa cirurgia. Te agradecemos pela vida dos médicos, dos técnicos que realizaram essa cirurgia, mas a situação, né, foi um pouco pior do que esperávamos, mas estamos graças a Ti que a cirurgia teve pleno êxito. Agora oramos pela recuperação dele, que ele logo esteja recuperado, volte para o convívio dos seus familiares e da sua família. Aproveitamos essa oração também, orando aí pelo nosso amigo Roger, que está internado ali no Hospital Ana Costa, com suspeita de coronavírus, né? Teve um quadro de respiração ofegante que ficou um pouco fora do controle, né? Teve que tomar um antibiótico, parece que umas 3 vezes foi lá para o hospital, mas agora está lá internado. A gente ora pela vida dele, tá? Que o Senhor entre com providência, que cure essas enfermidades dele, né? Que ele possa retornar para o seu lar também ali, junto com a Andréia e com as suas filhas. O Senhor cuide dele lá. Em nome de Jesus, nós colocamos isso e te agradecemos. Amém. Vamos ver mais gente que chegou e que está interagindo aí, né? Mais algum aí que eu esqueci, Lucas, porventura? Marcelo já falamos, a Érica. Irmão João. O irmão João, né? Com a sua família aí, Barlene. Gente, nós vamos agora para o nosso momento missionário. Vocês sabem que a nossa Igreja Batista, fazendo parte da Convenção Batista, nós temos 4 frentes missionárias da Convenção Batista. Nós temos a Junta de Missões Mundiais, temos a Junta de Missões Nacionais, temos a Junta de Missões Estaduais e a Junta de Missões Locais, aqui regionais. As locais a gente já orou semana passada, falamos aí que é a MIBAN, que é a Missão de Amparo à Mulher Batista, que era a antiga Cristolândia Feminina. Temos a Cristolândia Masculina e agora temos a MIBAC, que é a Missão de Amparo à Criança, que é um braço da MIBAN. A gente tem orado por essas frentes missionárias. Hoje nós oraremos por uma das frentes missionárias da Junta de Missões Estaduais, aqui do estado de São Paulo. Nós temos algumas frentes, temos os radicais, temos vários missionários arrolados. Nós temos um trabalho excelente de capelania presidiária na área feminina. Nós temos 2 missionárias, eu não estou com o nome delas aqui, mas que fazem um trabalho fantástico nessa área. E a nossa oração agora é para que Deus use a vida dessas missionárias. A gente já sabe de relato de várias prisioneiras que se converteram, algumas já cumpriram sua pena, já estão livres e voltaram para o convívio do seu lar, da sua família, empregadas, né? Mas muitas estão lá precisando dessa palavra de Deus, a palavra que transforma. Eles estão lá porque fizeram algo errado, né? Nenhuma está lá por engano. Mas Deus é uma pessoa que sempre dá uma nova oportunidade às pessoas que estão com o coração quebrantados e pedindo a ajuda de Deus. E é por isso que os missionários estão lá fazendo esse trabalho. Muitas igrejas não investem muito nisso, que acham que um detento
não vai trazer recurso financeiro para a igreja, né? Mas nós não pensamos nisso, pensamos em vida, em pessoas, porque Jesus morreu por pessoas e não morreu por dinheiro. Então, eu peço que vocês aí nos seus lares orem por esse trabalho da Junta de Missões Estaduais aqui do Estado de São Paulo, nessa frente do presídio feminino, de capelania prisional feminina. Pai, nós como igreja aqui Batista Ebenezer nos juntamos agora em oração, orando pelas tuas servas missionárias que estão encarregadas de fazer esse trabalho, um trabalho árduo, difícil, de levar a tua palavra para aquelas mulheres que estão detentas ali nos presídios, e estão detentas porque cometeram alguma infração, mas que precisam, como cada um de nós, do teu perdão, do teu amor, da tua misericórdia e da tua graça. E as tuas servas têm feito isso constantemente, indo lá, ó Deus, se arriscando, mas levando a tua palavra, uma palavra de salvação. E nós, como igreja, pedimos do Senhor as invistas de autoridade, de unção, de sabedoria, e use elas grandemente para ganhar, não apenas essas detentas, né, mas os carcereiros, aquelas pessoas ali que estão trabalhando na parte administrativa. Nós pedimos isso, Pai, por favor. Oramos também para que a tua igreja entenda a real necessidade de se comprometa a orar e também contribuir com missões para que esse trabalho continue ali e vidas sejam salvas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Certo, gente? Não esqueçam também, no nosso envelope de dízimo tem lá um campo indicando missões. Toda oferta que você coloca que é destinada para a missão não fica na igreja, né? A tesoureira faz lá a contabilidade, passa para a contadora e a gente já manda para a área que a igreja destina. A gente manda todo mês um pouco para missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais e também o nosso plano de adoção missionária. São aqueles missionários que nós adotamos e que nós enviamos as ofertas diretamente para eles fazerem o seu trabalho missionário, ok? Então esse é o nosso momento missionário. Vamos agora conhecer os nossos aniversariantes, né? Antes de aí, mais gente chegando aí, né, gente? Muito bom, graças a Deus, né? Gente interagindo. Nós tivemos dia 28, ontem, aniversário de casamento da Silvia Helena, o pessoal conhece ela como Silvia Pegas, e o Paulo César. Oraremos por eles. Amanhã, aniversário do pequeno Samuel, neto da Cristina, filho lá da Isabel e do Maurício. Então, oraremos agora por esses aniversariantes. Se alguém que estiver nos ouvindo aí, faz aniversário essa semana até quarta-feira, dá um alô aí que a gente inclui na oração, ora por você também, certo? Dá um alô aí, diga assim, eu estou fazendo aniversário, ou esse meu amigo aqui está fazendo aniversário, nós estamos sem a lista de aniversariantes, né? Eu sei que eu lembro de Quaresma, aniversário de casamento da Silvia e do Paulo e do pequeno Samuel. Oremos agora por esses aniversariantes. Pai, em nome de Jesus, colocamos aqui a vida da Silvia e do Paulo, esse casal que o Senhor uniu e que o Senhor alcançou pela mensagem do Evangelho, estão congregando lá conosco, principalmente a Silvia, e que completaram mais um ano de vida juntos, né? Juntamente com seus filhos, o Kleber e a Camila, agora o neto, o Guilherme. Nós pedimos que o Senhor os abençoe grandemente e que essa data se repita e cada vez que se repetir, eles possam dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Guarda o Paulo ali, protege ele, a Silvia, derrama as tuas bênçãos na vida desse casal. Oramos também pela vida do pequeno Samuel, nosso mascote, a nossa bênção lá da igreja, né? Que gosta lá de me imitar, de imitar a irmã Maria. Que o Senhor abençoe ricamente a vida desse pequeno Samuel, que foi um milagre teu na vida da Isabel, do Maurício, na vida da vovó Cristina e dos seus tios corujas, né? Que tanto babam por ele. Que o Senhor abençoe a vida do pequeno Samuel, que ele continue crescendo debaixo da tua graça, sendo protegido por ti, Senhor. Por favor, derrama isso na vida dele, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o pessoal interagindo aí. Tem alguém aí que aniversariou esses dias, que eu acabei esquecendo? Eu não consigo ver aqui todas as pessoas que estão interagindo. Algum aí, Lucas?
Cadê o Luiz e a Val? Estão por aí? A Val falou faz um tempo atrás, só o Nice e a Val. Ah, certo. Eu não vi aí o Luiz, não sei se ele está trabalhando. Ele está junto com ela, deve estar trabalhando. Joia, gente. Nós vamos agora para o nosso momento de... Tira os comentários. Você tirou os comentários, eu vou arrumar. Ah, eu tirei os comentários aqui, né, gente? Eu estou me adaptando aqui, né, a essa nova estrutura aqui online, né? Para visualizar quem está participando. Gente, vamos dar os nossos avisos, né, os nossos recados, né? Embora estejamos aí online, né? Mas temos aí os nossos compromissos. Nós, como igreja, nesse ano de 2020, o nosso compromisso é santificação e crescimento. Nossa oração, nosso pedido é para ter uma igreja santificada, uma igreja que cresce tanto em qualidade como em quantidade. Então, nossa oração, nosso pedido, você está desafiado a falar de Jesus para o maior número de pessoas que você puder e focalizar em uma vida para que durante esse ano de 2020 ele se converta. Nós fizemos no início do ano 12 dias de oração com esse propósito, certo? Cada dia correspondendo a um mês do ano. Fizemos também, estamos com o nosso desafio de ler a igreja toda, a Bíblia, durante o ano de 2020. Temos algumas pessoas aí que estão adiantadas, né? A Bia, a Dora, a Cleide e outros também, ó. Eu quero fazer um desafio para vocês e me colocar como exemplo, gente. Eu já li o Novo Testamento todinho e já estou no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Olha lá, então vou terminar em tempo recorde. Eu quero ver se alguém aí me ultrapassa, né? Porque eu quero que vocês todos leiam a Bíblia durante esse ano de 2020, ok? Esses são um dos nossos compromissos, certo? Nós vamos focalizar nisso para que esse ano a gente cresça e leve a sério a palavra de Deus, ok? Por enquanto, os nossos cultos presenciais estão suspensos até segunda ordem. Quero dizer para vocês que já foi baixado um decreto federal e até estadual, ontem, se não me engano foi ontem, o governador João Dória disse que as igrejas estão liberadas para cultuar, desde que tomem as devidas providências, né? Deixar as pessoas ali distantes uma das outras, aquela higienização. Então nós estamos liberados porque a Constituição nos garante isso. Entretanto, diante dessa pandemia, nós achamos que é mais prudente, por enquanto, não abrir a nossa igreja para cultuarmos. Vamos continuar até a segunda ordem com o nosso culto online, até que tudo se estabilize, que a gente sabe que as coisas não estão fáceis por aí. Porque além dessa situação da parte de saúde, da pandemia do Covid-19, né? Com certeza vamos entrar numa recessão econômica e precisamos orar. E eu quero encarecidamente pedir para vocês, gente, orem por isso. Nós temos que saber que existem profecias bíblicas que estão se cumprindo, certo? E às vezes o povo fica apavorado, fica compartilhando várias notícias que são fake. Em vez de você ficar apavorado, dobre o joelho, ore por essa situação. Nós servimos um Deus que é poderoso. Quantas vezes nós vimos Deus interagindo, intervindo na história da humanidade? E eu creio que estamos perto disso, gente. Eu li recentemente uma declaração de um rabino lá de Israel, dizendo, né, ele calculando as profecias, né, analisando lá tanto a Torá, que é a Bíblia deles, quanto o Talmud. Ele acredita que o Messias voltará esse ano, provavelmente ali no final da Páscoa. Então, e nós sabemos que essa é a maior esperança da igreja, é o retorno de Jesus. E sabemos que quando ele voltar, isso aqui vai ficar pior do que está. Então é o momento de nós orarmos, né? Orarmos para que essa pandemia acabe ou que Jesus volte logo. Colocar a nossa família debaixo da proteção de Deus, falar de Jesus para o maior número de pessoas. E você sabe que estão vendo aí os hospitais nos lugares do primeiro mundo já não tem mais estrutura para conter as pessoas que estão enfermas. Então é só o mover de Deus, gente. Nós precisamos muito. Se a igreja toda se unir em oração. Lembrando de Crônicas 7,14. As pessoas pegam as Crônicas 7,14 e lembram, se meu povo orar. Só que esquece do que vem antes. Se meu povo se humilhar e se converter dos maus caminhos.
Nós estamos vivendo um período em que o mundo está distante do Senhor. Estamos vivendo um período parecido com o dilúvio e Sodoma e Gomorra. Mesmo que você não creia na Bíblia, vai ver os livros históricos, vai ver as descobertas arqueológicas. Ó. O dilúvio aconteceu. Sodoma e Gomorra realmente foram destruídas por causa do seu pecado. Se você for lá perto do Mar Morto, você ainda vai ver resquício do enxofre que Deus destruiu aquela região. Deus destruiu por quê? Por causa do pecado. A Bíblia fala lá que nos dias de Noé, que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, não tinha nada, não estavam nem aí para Deus. Totalmente em pecado. E o Senhor veio e interviu e começou uma nova história. Estamos vivendo períodos parecidos, gente. E o melhor a fazer é orar. A melhor alternativa para o cristão, para a igreja, é orar. Se arrepender, pedir perdão dos nossos pecados, se humilhar e colocar nosso joelho no chão, orar para que Deus acabe com essa situação, proteja a nossa família, nos guarde e para que, se Jesus voltar, estejamos aí prontos para subir com Ele. Né? Lembre-se, eu peço para você, leia lá 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, dos 50 a 58, que vai falar do arrebatamento. Quem que vai ser arrebatado? Todo mundo? Não. Só aqueles que têm compromisso com Jesus, ok? Cleide está dizendo que está travando muito aí para ela, né? Adora muito bons cultos. Beatriz está dizendo boa noite. A mãe falou que é aniversário do Adelson. Adelson da Fabiana? Por orar por ele. Isso, Adelson, eu não sabia que era teu aniversário, né? Olha aí. A Ruth também está participando aí com o Ricardinho, Antônio, Zé, né? Mas vamos aproveitar então orar pela vida do Adelson, que está completando mais um ano de vida. Pai querido, oramos pelo teu servo diácono Adelson, né? Teu servo que fez um compromisso contigo e tem cumprido até agora. Oramos para que o Senhor abençoe a sua vida, né? Para que ele tenha grandes motivos de comemorar o seu aniversário, mesmo nesse isolamento social. Guarda a vida dele, da Fabiana, abençoa o seu lar, abençoa o ministério dele e usa ele grandemente onde ele estiver congregando, porque é um homem de potencial, é um teu servo cheio de unção e talentos. Nós oramos pela vida dele em nome de Jesus. Amém? Vamos agora, gente, para o nosso momento de ofertório. Olha lá. Eu quero aqui, Lucas, vem aqui no meu celular, no da igreja, coloca aí para eles o número da conta da igreja, né? Coloca aí o link. Você que quer contribuir com os seus dízimos de oferta, nós temos a conta lá no Banco Bradesco, é a agência 045, eu não tenho o número de código da conta, acho que é 9746. Mas a gente vai colocar aqui, procura aí no WhatsApp da igreja que temos o número da conta da igreja. Coloca aí para as pessoas, né, visualizarem. Se você quiser fazer a sua oferta, colocar o seu dízimo, faça isso. Se você tem dificuldade de transferir, hoje nós, né, gente, temos aí várias formas de contribuição sem sair de casa, principalmente nesse tempo que está difícil, né? Através do aplicativo, internet bank, né, gente? Você pode fazer transferência, DOC, no seu celular, no seu computador. Faça isso, a igreja tem uma conta. Mas mesmo assim, se você achar difícil, nós estamos centralizando. Quem mora perto da igreja, nós estamos centralizando, pedir que você deixe seu dízimo, sua oferta, o seu reembolso da USAM, que é um plano da USAM que a igreja tem para os seus membros, né? Deixa ali com o diácono João Luiz, ali na Vila Pelé, acho que é a casa 145, é isso, né? E a nossa tesoureira Valnice passará lá, vai recolher depois para fazer a contabilidade da igreja, porque estamos fechando aí já o mês, aí terça-feira é o último dia do mês, vamos fechar a nossa contabilidade. Mas eu fiz um propósito comigo, mesmo aqui em casa, né? Eu tenho separado a minha oferta de todos os cultos de Escola Bíblica Dominical, tenho colocado lá para ofertar e não esquecer isso. Nós vamos ouvir uma música agora, o nome da música agora acho que é Renemim, uma antes dessa. Então, vamos ouvir uma música, enquanto escutamos essa música, você contribui com seus dízimos e oferta. Qual a música agora? Renemim, do Vineyard. Então faça simbolicamente a sua oferta. Aí Michel
Deus abençoe a vida do Michel, estamos com saudade de você, né? Michel mudou para Praia Grande, está longe de nós, geograficamente, mas pertinho do coração. Deus abençoe a esposa do meu aluno, né? André Salles, lá de Vicente de Carvalho, né? Está dizendo, pastor, gostei da cadeira. Essa cadeira é uma cadeira São Paulina, mas não é minha, é do meu filho, né? Nós estamos aí, ó, cadeira São Paulina. O esposo dela é santíssimo, André. Deus abençoe sua vida, Paty. Eu escutei o estudo lá de você e do André hoje lá, gostei, viu? Maria Cristina está ouvindo, que Deus abençoe a vida da Cristina. Marco Aurélio está mandando boa noite aí para a igreja. Deus abençoe a vida de Marco Aurélio. Será que eu perdi alguém aí, Lucas? Não. Então faça aí a sua contribuição. Mandou aí, Lucas, a conta da igreja? Não achei. Agora não dá para ver isso. Daqui a pouco a gente já passa aí o número da conta da igreja. Se você quiser fazer a sua contribuição, a gente vai colocar aí na live, né, para você participar. Gente, nós gostaríamos que vocês, né, ficassem até o final. Convide seus amigos para que durante os cultos venham cultuar conosco aqui via online, né? E fique até o final. Já já nós temos uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Vamos pedir, Senhor, vem reinar em mim, como disse a Érica Taira, né? Vem reinar em mim, Senhor. O Bonifácio está pedindo para a Bia puxar o louvor aí, Bia. Ó, a Paty está dizendo que o André está mandando um abração. Obrigado, André. Deus te abençoe. André, eu sei que você é santista, mas eu sei que seu segundo time é São Paulo, né? Assim como o meu segundo time também é Santos. Vem reinar em mim, Senhor, diga. Estamos com saudade aí de louvarmos juntos aí, eu, Bia, Dora, né? Andressita, Alexandre, a gente orem pelo Alexandre, que não está podendo cultuar porque é enfermeiro, né? Está trabalhando lá e agora ele está na UTI do Hospital dos Estivadores. Que Deus ore que guarde a vida dele, né? Porque é um profissional de saúde e não pode parar. Com essa onda de coronavírus precisam muito da nossa oração. Veja se você encontra aí, Lucas, na igreja, aqui no WhatsApp da igreja tem o número da conta, coloque aí se você quiser dar o seu dízimo, né? Márcia Cristina Rodrigues está dizendo, estamos todos aqui assistindo via Bluetooth, né? Que Deus abençoe. Ah, Maria Cristina, né? Eu falei Márcia, é Maria Cristina. Deus abençoe a vida da Cristina aí. Gente, nós vamos agora para a leitura da palavra de Deus. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, certo? Uma palavra de Deus para o seu coração. Enquanto Lucas, né, encontra aí o número da conta da igreja, né? Temos aqui também a Isabel, a mãe do Samuel, está participando. Deus abençoe a vida. A Bia Pérez entrou aí. A Bia, sabia ou não sabia, Bia? Bia Pérez entrou também, que Deus abençoe a vida da Bia. Bia seria uma ótima ministra de louvor. Pensa nisso, Bia, né? Vamos lá, procure Jesus, vai para uma igreja que você tem dom aí, tá? Marcelo Batista, o nosso personal trainer, também está aí, ó. Boa noite a todos. Que Deus abençoe essa igreja, seus membros e a nossa nação com saúde e fé. Nosso personal trainer, o homem do fitness, ele e a Raquel, Ana Raquel. Encontrou aí, Lucas? Sim, vou colocar aqui no... Então o Lucas está colocando aí, gente. Vai colocar agora aí, na live aí, o número da conta da igreja, se você quiser fazer sua contribuição de dízimo e oferta. Quero pedir para o nosso diácono João Luiz, ou a Bia, a Reginalda, filha da irmã Maria das Neves, mandou um recado que ela está lá com o dízimo guardado e o reembolso da usância. Se alguém puder passar amanhã na casa dela e recolher, ela agradece. Sabemos que a irmã Maria das Neves, né, já é uma idade avançada, a saúde também, a gente não pode pedir para ela sair, tem que ficar lá isolada mesmo, né, e a gente mandar os cuidados. Aí, gente, a conta da igreja, Banco Bradesco, agência 0045,
conta corrente 927465, Igreja Batista Ebenezer. Então você pode ir lá mandar o seu dízimo, sua oferta de gratidão a Deus, e vai ser bem usada, né, gente? As nossas ofertas aí, a gente investe em missões, investe para manutenção da igreja e tudo aquilo que a gente precisa, né? Vocês sabem que esse ano a gente investiu, fomos abençoados por Deus, né? Colocamos aparelho de ar-condicionado, fizemos uma reforma na cozinha, estamos lá. E tivemos a infelicidade de sermos roubados, né? Roubaram nossos condicionadores de ar, roubaram uma guitarra, um violão, né? Levaram uns itens lá da igreja, né? Mas nós confiamos no Senhor que essa pessoa seja abençoada, né? Que se ela se arrependa, devolva. E o nosso desejo é que ela volte para o Senhor, né? Se ela já foi crente ou não, senão abre o coração, certo? Então vamos lá, gente, para a leitura da Palavra de Deus. O texto que vamos ler hoje encontra-se em Gálatas, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Gálatas 6, de 1 a 5. Tá? Então deixe aí aberto, vamos ler, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. E deixando aberto aí, se você precisa de oração, quer dar algum aviso, então interaja aí, gente. E nós já leremos e falaremos aqui para o público. Gálatas capítulo 6, versículos 1 ao 5. Se você encontrou, leia comigo. Gálatas 6, do 1 ao 5. Epístola do apóstolo Paulo. Lembrando que essa provavelmente tenha sido a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu. A igreja da Galácia tinha ouvido o evangelho de Paulo, e Paulo era aquele apóstolo, pregador missionário itinerante que saía levando o evangelho a todo canto do mundo de então. Ele fundou uma igreja ali, saiu para ir fazer trabalho em outras igrejas, e chegou um grupo de judaizantes, dizendo para os crentes lá da Galácia que eles precisavam cumprir a lei de Moisés, né? Voltar para o judaísmo. Paulo, quando soube disso, ele ficou, né, deveras, não apenas aborrecido, mas entristecido, e ele ficou passado. E ele começa a sua carta dizendo, olha, ó insensato Gálatas, quem vos induziu a passar tão depressa do evangelho que eu preguei? Mesmo que um anjo do céu desça com um evangelho diferente do que eu preguei, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então, o que estava acontecendo naquela época? E eu tenho visto, gente, que hoje, em pleno século XXI, terceiro milênio, muitas igrejas têm deixado o judaísmo entrar dentro de si. Algumas igrejas aqui no Brasil, quando eu olho, parece que estão em Israel. Tem lá a bandeira do Israel, tem a Arca da Aliança, tem o candelabro, tem aquele chofar, né? Tem tanta coisa, pastores se vestindo de rabino, estão ressuscitando o judaísmo. E lembrando que o Senhor cumpriu toda a lei por nós. Né? A gente não precisa mais ficar preso àquela lei do Antigo Testamento. E Paulo traz essa carta, envia essa carta aos Gálatas para mostrar que o Evangelho é o Evangelho de liberdade no Espírito, e não de prisão da lei, certo? E aqui no capítulo 6 é um capítulo que eu gosto muito. E nesses 5 primeiros versículos nós temos algumas orientações fantásticas de nós como servos de Deus, como cristãos e como igreja. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Olha lá. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Deus abençoe. Dora está mandando um abraço para o Lucas, o Maurício Plácido aí, né? Boa noite, meu amigo e irmão. Deus abençoe. Mandando um abraço aí para o Marcelo. Gente, presta atenção
nesse texto aqui do apóstolo Paulo. Olha, temos 43 famílias interagindo, que Deus abençoe, né? Paulo aqui está falando sobre relacionamento, gente. E outra coisa interessante, num momento de relacionamento entre irmãos como igreja, como devemos agir quando o irmão está em pecado, que está em erro? Porque muitas vezes a igreja não sabe lidar com isso. Existem dois extremos em termos de disciplina que precisamos evitar. Existem aquelas pessoas que são legalistas, que são duras. Existem aquelas outras que são permissivas, que tudo pode. Eu sempre costumo dizer que tem pastor que apacenta e tem pastor que o pau senta, né? Então essas duas coisas a gente tem que tentar entender. A disciplina exige como medida de amor. A pessoa que está em pecado, que falhou, que decepcionou a Deus, decepcionou o seu irmão, ele precisa da nossa ajuda e não da nossa indiferença. Então Paulo começa esse bloco de uma forma interessante. Ele começa a mostrar que a disciplina na vida cristã é algo que diz respeito à irmandade. Que nós temos que olhar para as pessoas que estão lá em pecado, que escorregaram, que tropeçaram. Temos que olhar como irmãos, por isso que Paulo começa, irmãos! Primeira coisa que nós temos que lembrar, ele é nosso irmão. Não sei se você lembra do nosso estudo da carta do apóstolo Paulo em Efésios, que nós estudamos agora quarta-feira sobre batalha espiritual. Paulo fala, não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas. Eu falei que às vezes aquele irmão está ali passando um momento difícil e está sendo usado por Satanás. Satanás aproveitou a situação, mas ele é um irmão na fé. Embora às vezes é um tribuloso, mas é um irmão na fé. Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ou seja, quando eu for olhar para uma pessoa que escorregou, que tropeçou, eu tenho que olhar para ela com os olhos de irmandade. Ele faz parte do corpo de Cristo. Nós somos irmãos. Então a disciplina no convívio da igreja é algo para ser tratado com espírito de irmandade. Somos irmãos. Não com aquele espírito de adversidade, não com aquele espírito de inimizade. Paulo fala, nós somos irmãos. E aí ele diz ainda no versículo 1, se alguém for surpreendido em alguma falta. Então quando eu olhar o irmão que caiu, que tropeçou, e eu tenho noção disso, eu tenho ciência disso, o que eu devo fazer? Paulo fala, olha, vós que sois espirituais. Olha que coisa tremenda. Então Paulo está dizendo que a disciplina na igreja, primeiro, tem que ser encarada com espírito de irmandade. Irmãos, em segundo lugar, a disciplina na igreja tem que ser encarada com espírito de espiritualidade. Paulo fala, vós que sois espirituais. Então, quando eu não trato o irmão que precisa de disciplina da maneira correta que a Bíblia orienta, eu estou mostrando que eu não sou espiritual. Porque tem gente que acha que ser espiritual é descer a linha em todo mundo. Porque na igreja está cheio de pessoas que se dizem santarrões, que acham que são mais santos do que os outros e que os outros são totalmente pecadores e que quer descer a lenha. Jesus não foi assim, gente. Quando a mulher pega em adultério, lá em João 8, merecia ser apedrejada, estava lá os seus delatores, né? Todos lá, os escribas e fariseus, já preparados para apedrejar, chegaram Jesus, ela foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. O que tu dizes? Jesus, com espírito de irmandade, de espiritualidade, o que ele foi? Ele disse, tá bom. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens olhando para dentro de si perceberam que eles eram pecadores também. E cada um foi deixando a sua pedra, foi sair. Quando o último saiu, Jesus olhou para a mulher e disse, mulher, onde estão teus acusadores? Foram embora? Eu também te digo, eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Então, o crente espiritual não é aquele que desce a lenha, não é aquele que solta rojões quando o irmão está em pecado. O crente espiritual é aquele que olha para o irmão de outra maneira. E que de maneira é? Paulo diz aqui no versículo 1, corrigiu. Olha aí, gente, nós precisamos corrigir. Não é afastar, não é dar paulada nele, não é dar cajadada nele, não é falar mal dele. Paulo fala,
corrigir. Corrigir de que forma? Com espírito de brandura. Não é chegar com aquele autoritarismo, achando que Deus te colocou como juiz do irmão. Não! Deus te colocou como ajudador. Paulo fala, corrigir com espírito de brandura. Como é bom, né, gente? A gente chegar para o irmão e falar, meu irmão, olha, a situação que você está vivendo, essa linha que você está seguindo, vai fazer mal para você, vai fazer mal para o corpo de Cristo, vai te afastar do Senhor. Deus não está contente com isso. O irmão vai ver que você realmente está preocupado com ele. Mas tem gente que já chega descendo a lenha, descendo o porrete. Não é assim. Paulo fala, se você realmente é irmão, se você realmente é espiritual, você vai corrigir esse irmão. Corrigir de que forma? Com o espírito de brandura. E a palavra correção é trazer de volta o irmão, é recuperar o irmão. É mostrar que tem alguma área na vida dele que precisa ser acertada, que precisa ser corrigida. Paulo fala, corrigiu com espírito de brandura. E ele vai mais além ainda, gente. O que ele fala? E guarda-te para que não sejas também tentado. Olha aí. Nós também estamos sujeitos a errar como aquele irmão. Todos nós, gente. Vivemos num mundo aí, né, cheio de pecado. Paulo fala, se não me engano, em Romanos 3,10, não há um justo sequer, nenhum que faça o bem. Depois ele fala no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há também um outro paralelo, né? Outro extremo, melhor dizendo. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse Deus que nós servimos, gente. Que, se pecarmos, nos afastamos de Deus, mas se pedimos perdão, se nos arrependemos, temos aí a garantia da vida eterna. Isso por intermédio de Jesus. O Paulo está dizendo aqui que a correção na igreja, que a disciplina, primeiramente, deve ser encarada com espírito de irmandade. Em segundo lugar, deve ser encarada com espírito de espiritualidade. E terceiro, com espírito de brandura. Gente. Olha aí. Até a Bíblia fala que a verdade precisa ser dita em amor. Às vezes tem pessoas que dizem, eu sou sincero, né? Eu sempre vejo pessoas dizer, eu sou franco, o que eu tenho que dizer eu digo mesmo. Nós não podemos confundir franqueza com aspereza. Precisamos ser francos, mas não podemos ser ásperos. Precisamos falar a verdade com amor. E Paulo está dizendo, faça isso com seu irmão, certo? Se você perceber que ele está ali tropeçando, escorregando, fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, não saia por aí espalhando, não saia detonando o seu irmão. Não pise mais nele, mas entenda que ele é seu irmão. E se você realmente é espiritual, você vai chamá-lo para perto de você. Você vai corrigir, mas com o espírito de brandura. E olha, Paulo fala, guarda-te a ti mesmo, para que também não seja tentado. E às vezes a nossa tentação é de se achar super espiritual, é de pisotear aquele irmão, é de tentar tomar proveito da situação, de tripudiar aquele irmão. É uma tentação. Paulo fala, cuidado, né? Agora esse versículo 2, gente, é uma pérola, né? O versículo 2 eu gosto muito, é uma pérola. Paulo fala, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O Tiago está dizendo que está travando muito lá. Deve ser a internet, né? O Valnice está dizendo que lá está perfeito. Eu estou dizendo aí que a qualidade da transmissão vai depender da internet de cada um. A Erika Taira está dizendo que para ela a transmissão está perfeita, né? Mas vamos lá, gente. Esse versículo 2, como eu falei, é uma pérola. Preste atenção nesse versículo 2. Se nós colocássemos em prática isso que Paulo propõe nesse versículo 2, quantas coisas seriam minimizadas na igreja e nosso relacionamento, gente? No trabalho, em casa, na escola, com a vizinhança, né? Coisa fantástica. Olha o que ele diz no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar carga um do outro, gente?
Não é ajudar o seu irmão a pegar as compras do supermercado e colocar em casa. Você pode até fazer isso, ele precisa, né? Quantas pessoas às vezes precisam, principalmente os idosos, né? Pessoas que têm problema da coluna, como eu estou agora, né? Impossibilitado de pegar alguns pesos, né? Mas essa carga que Paulo está dizendo não é essa carga física, não é um saco de cimento, não é um saco de batata, de cebola, de laranja, não. Paulo está dizendo da nossa carga espiritual, da nossa luta diária. Paulo está dizendo que nós precisamos uns dos outros de ajudar, reerguer, carregar o irmão aquela carga. Quando o irmão está passando por um momento difícil, a gente fala, irmão, eu estou contigo. Quantas pessoas estão vivendo, gente, com cargas emocionais, com o coração, com a mente sobrecarregada de tristeza, de angústia. É o filho que andou pelo mau caminho e nos decepcionou. É a enfermidade, é o desemprego, é a incompreensão, casamentos, lares desfeitos. São várias cargas. E às vezes essas pessoas estão precisando desesperadamente de alguém para socorrer, para dizer, irmão, estou contigo, eu vou carregar essa carga com você. Imagine aqui uma ilustração, alguém carregando um saco de cimento de 50 quilos, é pesado. O senhor Bonifácio sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? Mas se 2 ali forem ajudar, 2 ou 3, vai diminuir a carga, gente. E é isso que está precisando na igreja. Às vezes nós vemos o irmão lá, sobrecarregado com dificuldade, e a gente não socorre, a gente não ajuda. Paulo está dizendo, leve a carga. E o contexto aqui, gente, o contexto é de disciplina, mas eu estou indo além, estou indo das necessidades básicas de cada um. Às vezes faltando lá o alimento em casa e a gente tem. Lembra que nós fizemos na igreja o nosso projeto de desapego? É assim que nós voltarmos para o nosso culto, vamos trazer de volta. Às vezes o nosso armário está cheio lá de tupperware, de faca, de prato que a gente nunca usou. Está lá em excesso. E às vezes as pessoas precisando, a gente pode ajudar, dividir, gente. Isso é levar carga, certo? Mas às vezes a pessoa só precisa de um ombro amigo, de um ouvido que a escute, de alguém dizendo, eu estou contigo, você não está sozinho. Lembra o que disse o profeta Isaías? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, ser forte. Às vezes nós precisamos disso. É isso que é levar as cargas uns dos outros. E Paulo está dizendo que quando a gente faz isso, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. E levar a carga um do outro, além das necessidades, né, como eu falei, é socorrer quando o irmão está enfrentando uma luta contra o pecado. Aquele irmão que tem dificuldade de ficar em pé em alguma área, precisa da nossa ajuda, precisa da nossa mentoria espiritual, precisa que nós estendamos a mão para ele, para que ele se sustente. Às vezes precisamos até carregar esse irmão ou esses irmãos nos nossos braços, até que ele consiga caminhar sozinho. É isso que é levar as cargas uns dos outros. É isso que Paulo está dizendo, gente, né? E depois ele diz, ó, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo engana. Porque tem gente na igreja que se acha, né, mais do que os outros. Eu falo que tem gente aí no mundo evangélico se achando a 4ª pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e ela. Não é, gente. Nós não somos melhores do que ninguém. A Bíblia fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Né? Nós somos de carne e osso, né? Por mais santo que seja um pastor, ele é humano, de carne e osso, é sujeito a pecado, precisa da ajuda, né? Ele não é melhor do que ninguém. Ele está no mesmo patamar. Nós somos pecadores, a nossa diferença é que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que temos a unção do Senhor que está em nós. E precisamos do apoio uns dos outros. Davi foi o maior guerreiro, mas ele não venceu as guerras sozinhas, ele precisou dos seus generais. A Bíblia fala de grandes valentes de Davi. Nós precisamos de grandes valentes na igreja. Aquele valente, nosso amigo, para quando a gente precisar, dar uma ligada para ele e saber que ele vai nos apoiar, vai nos ajudar, vai nos levantar, vai nos entender. Eu gosto muito de uma definição de amigo que eu vi, que amigo
é uma pessoa diante da qual nós podemos pensar em voz alta. Olha que coisa bonita. É isso que é amizade. É isso que é levar as cargas uns dos outros e não se considerar maior, superior do que ninguém. Paulo diz, olha, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo engana. Está pensando que está enganando a Deus? Não. Está pensando que está enganando o próprio? Está enganando a si mesmo. Você é um ser humano como outro qualquer, certo? E se você se acha espiritual, tá aí o momento de você mostrar ajuda para o seu irmão, para o seu próximo. E ele diz no versículo 4, mas prove cada um seu trabalho, seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque às vezes nós queremos menosprezar os outros e se sentir acima. Paulo fala, não, olha, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho, certo? Ajude o próximo. E ele finaliza esse bloco aqui no versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, eu preciso aprender a carregar o meu fardo. E não ficar só carregando o fardo do outro. Mas quando o outro precisa, eu tenho que ir lá ajudar. Porque tem gente jogando o seu fardo para os outros, não quer carregar. E em contrapartida, quando o outro precisa, ele não quer ir lá ajudar. Então Paulo faz esses dois contrastes. No versículo 12 ele fala, levai as cargas uns dos outros. E aqui no versículo 5 ele fala, cada um levará o seu próprio fardo. Ele fala carga no versículo 2 e fala fardo no versículo 5. Ok? Então, eu preciso fazer a minha parte. Mas eu preciso também ajudar aquele que precisa. E lembrando que tudo isso diz respeito a relacionamento, gente. Tudo isso diz respeito a nós como corpo de Cristo. Como membros do corpo de Cristo. Que é o cabeça. Certo? Então, quando o irmão está precisando, eu tenho que lembrar que ele é meu irmão. Eu tenho que tratar com irmandade. Eu tenho que tratar com espiritualidade, se eu sou espiritual. Eu tenho que tratar com espírito de brandura. E eu tenho que me oferecer a ele para corrigir. E me oferecer a ele para ser um suporte, para ajudá-lo a vencer as dificuldades. E essa é a palavra de Deus para mim, para você, para todos nós nessa noite. Eu gostaria de orar, né? Se você que está nos ouvindo aí, se você ainda não entregou seu coração para Jesus e quer fazer agora, dê um sinal. Diga, eu quero aceitar Jesus, pastor. Nós vamos orar por você. Se você já é cristão, mas se sente afastado e quer se reconciliar com Jesus, né? Se manifesta aí, nós vamos orar por você. Se você estiver passando por um momento de dificuldade e precisar de oração, se manifesta aí, nós oraremos por você. Vou fazer essa oração, enquanto isso você medita e veja o que o Senhor falou no seu coração e o que você precisa fazer. Não saia da presença de Deus hoje sem fazer aquilo que Ele tocou no seu coração nessa noite. Pai, eu acabei de pregar a Tua palavra, é a Tua palavra, vive e eficaz. E eu fiz da melhor maneira que eu podia, mas eu sei que eu sou falho. Mas eu peço que o Teu Santo Espírito alcance as mentes e os corações, trabalhe nessas vidas, para que a gente possa levar a sério essa palavra. Como seria bom se nas igrejas, ó Deus, nós levássemos as cargas uns dos outros. Como seria bom se nas igrejas, quando o irmão tropeça, falha, nós olhássemos para ele como nosso irmão e, nos achando espiritual, tratar com espiritualidade, com espírito de brandura, corrigindo ele, trazendo de volta a sanidade, trazendo de volta ao convívio, a comunhão contigo e a comunhão com os santos. Nos ajuda a não nos achar que somos superiores a ninguém. Nos ajuda a sermos fortes o suficiente para estender a mão, para carregar a carga uns dos outros, para ajudá-lo, para socorrê-lo, para mostrar que estamos ali, para fazer a tua vontade, para ajudá-lo a te servir da melhor maneira. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver se tem alguém aqui que se manifestando. Gabriel está dizendo lá de 13 trilhas, lá do sul, né? Valeu, pastor. Eu só queria saber, Gabriel, essas 13 trilhas vão levar aonde, né? São tantas trilhas aí. Mas vamos ouvir uma música, a nossa última música. Qual é a música que a gente tem aí, que estava no gatilho? Enquanto isso, você vai se manifestando. Se você quer oração, se você quer se reconciliar, se você quer aceitar Jesus, né? Se manifesta aí. Aclame ao Senhor.
diante do trono, Igreja Batista de Alagoinha. Não saia, preste atenção, fique aí, ouça essa mensagem e vai interagindo aí conosco. Michel está dizendo que foi muito bom, gostou da mensagem. A Bia está dizendo, seja bem-vinda, Babi. Quem é essa Babi? Saudade de ti, que Deus te abençoe. Quem é a Babi, Bia? Manda dizer aí. Olha a Belinha, a Isabela Taíra, filha da Gláucia Taíra, né? Eu sempre não sei se é Taíra ou Taíra, mas acho que é Taíra, né? Belinha, que Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Um beijo, Belinha, princesa do Senhor. Bonifácio está dizendo, amém, pastor, o culto foi bom. Ana Raquel, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, porque Deus não está morto, né? Maurício está dizendo que o culto foi maravilhoso. Quero pedir que vocês, né, acessem aí a página. Nós temos a página da igreja lá no Facebook. Você vai procurar a Igreja Batista Ebenezer Santos. Tem a minha página também. Nós precisamos que vocês não apenas curtam, se inscrevam, que vocês também compartilhem, para que a gente alcance o maior número de pessoas. Nós vamos mandar o link lá do YouTube, para a gente, né, poder alcançar mais vidas aí, porque a Igreja Batista Ebenezer é a igreja que se importa com você. Lembrando que nós temos nossos devocionais diários, todos os dias, né? Se você gosta de fazer também, mande para mim, né? A gente vai pegar, trabalhar o seu material e mandar. Eu gostaria que todos vocês participassem, não ficasse só os devocionais do pastor José Carlos, né? Esses devocionais têm ido até para os Estados Unidos, gente. Ó. Mas vai lá para Imperatriz do Maranhão, vai para Belém do Pará, vai para Castanhal, vai para 13 Trilhas aí, né? Para vários lugares aqui no Brasil. Os meus seguidores aí na internet têm agradecido, né? E às vezes, quando eu esqueço de mandar para alguns, ele fala, pastor, cadê o meu devocional? Aí eu vou lá lendo e mando, né? Eu gostaria que vocês participassem, né, desse momento e orassem por mim, para que Deus, né, me dê unção e sabedoria, porque fazer um devocional por dia, gente, é cansativo, né? Agradecer a vida do Lucas, que faz isso aí com maestria, né? Sempre disposto, porque eu não conheço muito bem desses trâmites, depende dele, mas graças a Deus estamos aí nesse projeto. Márcia Novaes está dizendo, Deus seja louvado, mensagem abençoada. Marissandra, nossa flor aí, tudo bem com você, Marissandra? Está dizendo que Deus... Mas aí estamos faltando muita gente, mas graças a Deus pela vida de vocês aí. Dora, Deus te abençoe. Guinalva está mandando um beijo para Marlene. A Cleide está dizendo, eu, Cláudia, Dorival, Marcelo, Claudete, Andressa, Priscila, Suzana, Paula, todos online. Que grande família, que Deus abençoe a todos. A nossa família Pena, né? Uma das famílias aí fundadoras. Deus abençoe. Dá um abraço no seu Jura, São Paulino aí, né, gente? Dá um abraço da minha irmã Zorilda também aí, Zonilda, né? Que Deus abençoe a vida dela. João Luiz está dizendo, né? Boa noite para vocês, o culto foi uma bênção. Beatriz, que Deus abençoe grandemente a família Pena. Marcelo mandando um forte abraço para o Lucas. Bom rever mesmo à distância, foi bom período estudando juntos. Abraço, Marcelo. Ele mandou um abraço para você, Marcelo. Marlene, outro para você, Dora. Retribuindo o abraço da Dora. Gente, não esqueçam de orar pela nossa irmã Marlene, que está em processo de quimioterapia. É uma guerreira de Deus, né? O que Deus está fazendo na vida dela é fantástico. Por isso que a gente fala, como diz a música, incomparáveis são tuas promessas para mim e para você. Ó Deus, maravilhoso. Ó, 51 a família participando, gente. Maravilha. Deus abençoe a vida de vocês, né? Estamos chegando aqui ao final do culto. Já vamos orar finalizando. Agradecendo a todos, lembrando dos nossos compromissos, né? Não temos mais oração na igreja de manhã até passar essa pandemia, mas pedimos, se possível, você reserve lá o horário das 8 às 9 da manhã para orar pela nossa nação. A coisa está feia, gente, não precisa de oração, a igreja precisa dobrar o seu joelho para orar, né?
Então, se você não consegue no período das 8 às 9, mas reserve um momento diário para orar pela nossa nação, pela nossa igreja, pelos nossos familiares, que Deus proteja, né? Que tudo volte à normalidade. Precisamos orar para que as pessoas mantenham seus empregos, gente, porque é difícil, né? Tanto para o empregador como para o empregado, esse momento que estamos enfrentando. Então a igreja precisa orar bastante por isso, né? E viver nesse momento de comunhão, um ajudando o outro. Chegou aí acredite que a irmã Zolinda está mandando um abraço ao Lucas, né? Ela sempre manda um abraço para o Lucas, né? Ela não esquece de Lucas. Carlos Leonardo também, esse Carlos Leonardo é o Carlinho, né? Tá dizendo assento da cadeira do Verdão, Carlinho. Olha essa cadeira aqui, Carlinho, não tem nada de Verdão, né? Vamos se encontrar aí. O João, a hora que começou a fazer a radioterapia, às 11 horas da noite, para pedir para orar por ela. Às 11 horas da noite não, vai fazer a radioterapia às 11 horas. Vamos orar pela Marlene também. Então vamos aproveitar nesse finalzinho de culto, orar, agradecer a todos aí, né, que participaram conosco aqui nesse culto, lembrando aí, gente, né, os nossos compromissos, ler a Bíblia todo dia, certo? Pai, nós somos gratos a Ti por esse momento e que podemos Te cultuar aqui nesse veículo de comunicação, através da mídia, nesse live. Te louvamos pela Tua igreja que participou, pelos nossos amigos que também estiveram conosco. Eu peço uma bênção especial na vida de cada um. E nos ajude, nos dê sabedoria, sensatez para viver esse momento difícil que estamos enfrentando agora, Senhor. Protege os nossos familiares, os nossos lares, ó Deus. E, ó Senhor, acaba de uma vez com essa pandemia. O Senhor tem poder para fazer isso, para que possamos voltar à normalidade, para que as pessoas não percam os seus empregos, para que tenham o seu ganha-pão. Ajude os nossos governantes, o nosso presidente, principalmente agora o ministro da Saúde. Dê a ele sabedoria, sensatez, o que fazer, Pai. Coloca a Tua sabedoria na mão dos cientistas para que possam descobrir o antídoto contra essa praga, Senhor. Uma vacina, um medicamento para que essas pessoas que se encontram internadas com esse vírus sejam curadas. Não apenas no Brasil, mas no mundo. Tem misericórdia da Tua igreja. E nos ajuda, Pai, a voltar para Crônicas 7,14, segundo Crônicas 7,14, se humilhar, se converter e orar para que o Senhor sare a nossa terra e que o Senhor também nos ajude a levar a sério o compromisso com a Tua palavra, porque sabemos que Jesus está voltando, os tempos estão difíceis, Senhor. Mais uma vez queremos colocar a vida do pastor Antônio Alberto, que o Senhor guarde, que tire daquele hospital. Queremos colocar a vida do Roger também, e provavelmente está lá com o Covid-19, o coronavírus, que o Senhor também cure ele e que ele volte para o convívio da sua família. Oramos pela irmã Marlene, que vai fazer radioterapia, que o Senhor abençoe ela, guarde ela e proteja para a glória do Teu nome. Tudo isso nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Temos um pedido do Marcelo Pena também, pede oração para que ele retorne com a graça de Deus ao trabalho nessa segunda-feira, né? Deus fez uma obra fantástica na vida do Marcelo, tirando ele daquele hospital. Mas, Senhor, agora colocamos a vida do Marcelo Pena, te agradecemos pelo que o Senhor fez. Ele está pedindo oração, que ele vai retornar ao trabalho amanhã, que o Senhor guarde e proteja e use ele grandemente naquele hospital, naquele lugar. Por favor, Pai, nós pedimos isso, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao Lucas aí, a todos. Um beijo, Dora. E dizer para todos vocês aí, né? Vamos lembrar, ó, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Deus abençoe a todos. Amém.